Revista Almeida, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu quero essa palavra não só para reflexão, mas eu quero essa palavra para a vida de vocês. Eu quero que essa palavra faça morada na vida de vocês. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está o manual de Deus. E é por meio dele, através dele, que nós nos relacionamos com o nosso Pai. E eu quero que você preste atenção nos versículos que estão ali e que você tome posse. É 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu tenho um tema para vocês que Deus vem falando no meu coração, sempre dia de Santa Ceia. Eu tenho um tema para vocês hoje que eu quero falar com vocês de perdão. Perdão. Mas eu quero que você preste bem atenção no que está escrito aqui. Que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Põe o 17, por favor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para com toda a obra. Esse é o manual de Deus. Essas são as palavras de Deus que Deus deu ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu para o discípulo dele, Timóteo, para fazer parte da nossa vida, na nossa caminhada. Eu quero que você tome posse desses versículos e carregue eles com você. Que hoje eu quero te falar de Santa Ceia, mas eu quero te falar na Santa Ceia, eu quero te falar de perdão. E não podemos falar de perdão sem falar em arrependimento, sem falar em pecado e sem falar em obediência. Não é verdade? Irmão, a palavra de Deus, quando ela fala de perdão, ela muda a gente, ela transforma, porque é uma palavra que nos martela. Acho que é um dos mandamentos mais difíceis de seguir, é o de perdoar. Mas eu quero que você olhe para seu irmão e você diz para seu irmão: eu preciso perdoar. É porque a palavra de Deus diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E na maioria das vezes, a própria palavra de Deus diz que nós enxergamos o cisco que está no olho do nosso irmão, mas não somos capazes de perceber a trave que está nos nossos olhos. Não é verdade? Então eu quero que você diz para seu irmão de novo: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Ai, meu Deus. E perdoar é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas para perdoar é necessário que nós tenhamos um coração contrito e aquebrantado na presença do Senhor. É necessário mergulharmos na palavra do Senhor, nos relacionarmos com o Senhor, para que essa palavra gere em nós esse entendimento de perdoar. Não é fácil perdoar, porque o perdão é a coisa que nos liberta. O que nos liberta e que faz nós andar com Jesus livres é o perdão. Por isso nós precisamos liberar perdão, porque o perdão não é tão bom para a pessoa que você perdoa, o quanto é para você que libera o perdão. E para perdoar é necessário que nos arrependemos. Então eu não posso falar de perdão se eu não falar de pecado, se eu não falar de arrependimento e falar de obediência. E Jesus sempre ministra nos nossos corações: perdoe para ser perdoado. É necessário que eu perdoe para que eu seja perdoado. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar nem a nós mesmos, não é verdade, meus irmãos? Muitas vezes nós fazemos coisas que não conseguimos nos perdoar. E nós mesmos começamos a nos apontar, a nos criticar, certo? E a nos acusar a nós mesmos.
Mas eu quero dizer para você, eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. E Jesus sempre ensinava para os seus discípulos, é necessário perdoar. É preciso perdoar. E perdoar é um mandamento. Não é só um sentimento. Perdoar é um mandamento. E diante dessa palavra que eu quero ministrar para vocês, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, lá em Mateus 18, do 21 ao 35. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar, Senhor. Porque o pecado me afasta da tua presença. O que nos separa de Deus é o pecado. E se não nos perdoarmos a nós mesmos, se não nos perdoarmos ao nosso irmão, como Deus, como Jesus nos perdoou, nós vamos viver, ter uma vida de remorso, uma vida de entristecimento. E Jesus ministrava para seus discípulos, sempre falando de perdão. É necessário perdoar, é preciso perdoar para alcançar o reino de Deus, vocês têm que perdoar. E Pedro muito ousado, né? Como Pedro sempre foi muito ousado e cara de pau. Lá no versículo 21, aí Pedro diz, e Pedro, Jesus ministrando sobre perdão, então aproximando-lhe, Pedro perguntou ao Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu possa lhe perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu, não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É necessário perdoar, Pedro, não só 7 vezes, mas 7, não 7 vezes 7, mas 7 vezes 70. É necessário perdoar. Aí Jesus disse para eles, eu quero contar uma história para vocês. E essa história que Jesus contou para os discípulos dele, eu quero contar para você. É uma história com H, que história com E não é uma história verdadeira, mas uma história com H, uma história verídica. Então, vamos continuar a leitura. No versículo 23. A palavra do credor incompassivo. Aí Jesus começou a falar para eles. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto, gente? 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía para que pagasse a sua dívida. O Senhor disse, venda, você vai se vender, vai vender a sua mulher, vai vender os seus filhos e tudo que você tem para que seja paga a sua dívida. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha o que ele disse, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O Senhor teve compaixão dele, disse, vai embora, não é necessário que tu venda teus filhos, a tua mulher não, a tua dívida está perdoada. E o Senhor perdoou dele 10.000. 10.000. No 28. E saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, e saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, encontrou um dos seus amigos, que ele devia 100 denários. Devia quanto? 100. Ele devia quanto? E ele devia quanto para o Senhor? 10.000. E esse devia para ele 100 denários. E agarrando-o, o sufocou, dizendo, pague-me o que tu me deves. Olha a atitude dele. Ele acabou de ser perdoado em 10.000 denários.
O cara devia ele 100, ele chegou, agarrou logo o cara, sem contar a conversa, foi sufocando e dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou, ao que o conservo disse: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma frase que ele usou para com o senhor que perdoou os 10 mil dele, o conservo usou para ele e disse: sê paciente comigo que eu te pagarei. Mas veja o que ele fez. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Uma atitude errada. Além dele não ter perdoado, ele lançou quem o devia na prisão. Você já viu alguém na prisão pagar a dívida? Não paga. Se alguém te deve, é necessário que você deixe ele trabalhar para pagar a tua dívida. Vendo os seus companheiros, vendo o que havia se passado, entristeceram-se e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Os amigos dele que viu a atitude dele foi e relatou ao senhor que tinha perdoado os 10 mil dele. Então o senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando-se o seu senhor, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um dos seus irmãos. Glória a Deus. É uma história triste, mas verídica. Põe a mão nos seus corações que vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja vida na vida dos teus filhos, Senhor. Que essa palavra possa vir até nós, Senhor, trazendo em nós, Senhor, mudança, compreensão, entendimento, conservação, conversão e, acima de tudo, perdão, Senhor. Que a tua própria palavra diz, Senhor, que é perdoando que seremos perdoados, Senhor. Dê em nós, Senhor, esse entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoou. Porque, Senhor, o Senhor levou todos os nossos pecados naquela cruz. E o Senhor nos redimiu desses pecados. E o Senhor nos perdoou, Senhor. E a tua própria palavra diz, Senhor, é perdoando que se é perdoado, Senhor. Que possamos perdoar, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo diante de uma situação constrangedora. Uma situação que acontece muito até nos dias de hoje. Olha quanto tempo a gente luta, a gente trabalha, a gente luta para conseguir as coisas. Às vezes nós erramos e acertamos. Mas sempre Deus está ali de mão aberta, nos perdoando e nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. E Deus nos chamou como filhos e filhos obedientes. E o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos as mesmas ações e as mesmas atitudes dele. Mas na maioria das vezes nós pensamos muito em nós. Na maioria das vezes nós pensamos muito em satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, não importando com as consequências que em satisfazer esses nossos desejos e essas nossas vontades vai prejudicar ao nosso irmão e ao nosso próximo. Mas por que, pastor Edilson? Por que é necessário perdoarmos? Por que existe o perdão? Para que o perdão nas nossas vidas? Para sermos livres, para termos relacionamento com Deus, para termos principalmente paz e alegria. Mas por que existe o perdão?
É porque antes do perdão existiu o pecado. E se o pecado não gerar em nós um sentimento de arrependimento, nós não vamos perdoar. Mas o pecado entrou nas nossas vidas já ali no começo, no Éden. Já entrou o pecado nas nossas vidas. No paraíso já entrou o pecado nas nossas vidas. Mas por que que o pecado entrou nas nossas vidas ali no paraíso, ali no Éden mesmo? Pela falta de obediência. Então o pecado entrou nas nossas vidas pela falta de obediência. Olha o que diz Gênesis 3. Gênesis 3, do 8 ao 13. Por favor, vamos acompanhar. Só para reflexão. Gênesis 3, 8. A palavra de Deus nos diz certo, e nós sabemos que Deus colocou o homem ali no Éden, e tudo era dele, era por ele, para ele era todas as coisas. E Deus só disse para ele: não coma daquele fruto que está, do fruto da árvore da vida que está lá no meio, né? Se tu comer, certamente morrerás, né? Na verdade, o homem desobedeceu, e quando o homem desobedeceu, o homem comeu. E quando comeu, veio o pecado. E o que fez o homem quando pecou? Veja o que diz o versículo 8. O homem negou a Deus a si mesmo, a desobediência do homem. Ali diz que Adão e Eva, depois do pecado, eles se esconderam, estavam ali escondidos. E quando ouviram a voz do Senhor, no versículo 8 diz: e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, eles se esconderam do Senhor Deus ali por entre as árvores do jardim. E chamou Deus, o Senhor Deus o chamou, o homem, e perguntou-lhe. Deus não chamou a mulher, Deus chamou o varão. Deus chamou o sacerdote, Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. O homem já se isentou da culpa. E disse o Senhor Deus à mulher: e tu que fizeste? Respondeu a mulher: não, Senhor, foi a serpente que tu pôs aqui que me enganou. Mediante essa desobediência do homem, nasceu o pecado. E o pecado entrou na vida do homem. E o que é pecado? Pecado nada mais é do que a transgressão dos mandamentos de Deus. Pecado também é a transgressão das leis de Deus. E o que nos separa de Deus é o pecado. João 6,3 diz que pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas se pecarmos e nos arrependermos, Deus nos perdoa. E o que é arrependimento? O arrependimento é uma reação emocional para com atos passados, pessoais e comportamentais. Significa conversão tanto na vida espiritual como na vida intelectual. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de caráter. Eu fiz, eu não faço mais. Eu errei, eu não erro mais. Eu praticava, eu não pratico mais. Arrependimento é metanoia. Eu fiz, Senhor, eu não faço mais. Eu errei, eu não erro mais. O reconhecimento do pecado é que gera o arrependimento. E o arrependimento gera o perdão. Se você reconhecer o seu pecado e se arrepender e confessar os teus pecados, o teu irmão te perdoa. E Deus te perdoa. A própria palavra de Deus diz: confesse os pecados de vocês uns
aos outros. A palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão, está lá em Marcos 3:28, que diz, é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas o restante tudo Deus perdoa, menos blasfemar contra o Santo Espírito dele. E perdão, o que é perdão? Perdão é a coisa mais libertadora que alguém pode fazer para si mesmo. Por isso que o perdão é importante, principalmente para nós mesmos. Perdoar significa desculpar, é perdoar um erro, é perdoar uma ofensa, é abrir mão do pagamento de uma dívida. E quando nós perdoamos, nós somos livres. E quando não conseguimos perdoar, o perdão nos traz remorso, nos traz doença intelectual, nos traz doença no físico, traz doença no espírito. Tem muita gente aí com essa doença famosa que chama agora, como é o nome dela? Depressão. Tem muita gente depressiva por falta de arrependimento. O arrependimento causa até câncer. Tem muita gente com câncer por falta de arrependimento, por falta de perdão. E tem muita gente até se suicidando, tem muita gente até morrendo. É glória a Deus. Perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu preciso perdoar. O perdão é o segredo da nossa entrada no reino de Deus. O segredo da nossa entrada no reino de Deus é o perdão. Perdão é um processo, é uma purificação espiritual. Eu necessito perdoar. Eu preciso perdoar. No Novo Testamento, lá em Mateus 3, a palavra de Deus diz que João Batista vinha. Vem João Batista. Abra aí para mim. Mateus 3. A palavra de Deus diz que João Batista vinha gritando e clamando. Mateus 3. Mateus 3. Quatrocentos anos do Velho Testamento até o Novo Testamento. 400 anos sem Deus falar, sem profeta, profetizar, sem nada acontecer. 400 anos parado, sem Deus se manifestar, a idolatria crescendo, o povo fazendo o que dava na telha, o que vinha no coração. E de repente surge um homem, um enviado de Deus, gritando naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia a ele: arrependa-vos, porque está próximo o reino do céu. Ora, depois de 400 anos, aparece João Batista, gritando: João, um homem vestido de pele de carneiro, não sei se era de pele de carneiro, um homem que comia gafanhoto, que comia mel, que comia gafanhoto. Ele chega afrontando aquele pessoal, dizendo: arrependa-se dos vossos pecados, porque está chegando o reino de Deus. Ele afrontou os fariseus, os escribas, os homens da lei. Ele afrontava, dizia: arrependa-vos dos vossos pecados. E no 5 ele diz: então assim, e então saíam a ter com ele lá em Jerusalém. O povo saía a ter com João lá em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda circunvizinhança lá do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão e confessavam os seus pecados.
A palavra diz que vinham todos ali, e João os batizava no rio Jordão, batizava na água para a confissão dos pecados. E João dizia lá no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João pregava isso. E João dizia: depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e batizará com fogo. Já em Mateus 4,17, vê quem diz. Vê quem diz lá em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O que João pregou no início, o próprio Jesus veio posteriormente pregando a mesma coisa. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino do céu. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Voltando à nossa leitura no capítulo 18, onde nós estávamos. A palavra de Deus diz no versículo 23, 18 e 23, diz o Senhor: por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Está dizendo que o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seu servo. Oh, meu irmão, Jesus nos diz que quando se estivermos orando, se temos algo contra o nosso irmão ou contra alguém, é necessário que nós perdoamos, para que também Ele, que está lá no céu, perdoe os nossos pecados. Ele diz: mas se você não perdoar eu que estou aqui no céu, o seu Pai que está aqui no céu, o Pai nosso que está lá no céu também nos perdoará. É necessário que perdoamos para que sejamos perdoados. É necessário perdoar. A palavra diz que o reino tem que ser semelhante ao reino de Deus. Mas semelhante como? Semelhante nas ações, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Necessitamos ter misericórdia, ter compaixão. Esse homem perdoou a dívida daquele. Esse homem perdoou a dívida daquele servo. Mas no versículo 28, vê a atitude do servo. No versículo 28, esse mesmo servo que foi perdoado, ele encontrou um dos amigos dele que ele devia, e ele não perdoou. Que atitude foi essa dele? Ele teve uma atitude grosseira, ele não teve uma atitude de misericórdia. E muitas vezes, muitos de nós somos assim. Muitas vezes nós somos perdoados, Deus nos perdoa, muitas vezes os nossos próprios irmãos não nos perdoam, e nós temos aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, de amor próprio, de egoísmo, que nós não conseguimos perdoar. Mas a palavra de Deus diz para mim, diz para você hoje: é necessário perdoar. É necessário perdoar, é necessário que venhamos perdoar. Glória a Deus. O próprio Pai Nosso diz, oração simples que Deus deixou para nós, diz: perdoe as nossas ofensas, Senhor, se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido.
Se nós não perdoarmos a quem não nos tem ofendido, Deus não vai nos perdoar. Deus não vai nos perdoar. Deus não vai abrir mão dos nossos pecados. No versículo 31 diz que os próprios companheiros viram a atitude dele, não concordaram com a atitude dele, voltaram e falaram para o Senhor: olha, o Senhor perdoou 10.000 desse servo, e ele não foi capaz de perdoar 100 reais do amigo dele. E a palavra diz no versículo 34, que indignado o Senhor, entregou ele aos verdugos e deixou preso até que ele pagasse a dívida. E assim também diz no versículo 35, que o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar, se nós não perdoarmos a cada um dos nossos irmãos. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem aprontado, eu não sei qual a mágoa, qual o ressentimento, eu não sei como está o seu relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo, mas eu quero te pedir que nessa noite, busque a Deus para que gere dentro de você essa atitude, essa determinação de perdoar. Que perdoar não é só um sentimento, perdoar é um mandamento, perdoar é uma decisão. Deus manda, Deus diz, perdoe, é necessário perdoar. A palavra de Deus diz que, lá em João 8, diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras orando. Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, depois Jesus desceu para o templo. E ali no templo tinha muitas pessoas reunidas, os discípulos dele, pessoas que o seguiam, tinha fariseus, saduceus e escribas, muitos ali reunidos. E a palavra diz que os escribas pegaram a mulher em adultério e levaram até Jesus. Pegaram a mulher que estava pecando e levaram-na até Jesus. E chegaram lá, apresentaram a mulher para ele e disse: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Essa mulher estava pecando, ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz, Senhor, que a pessoa que é pega em adultério tem que ser apedrejada. O que diz o Senhor? E a palavra diz que Jesus estava sentado e Jesus só escrevia no chão. Eu queria saber o que Jesus estava escrevendo. E eles insistiram: Senhor, qual vai ser a sua atitude? O que vamos fazer com essa mulher? E Jesus continuava escrevendo. Aí eles insistiram, e Jesus ergueu a cabeça e disse para eles: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Se você nunca pecou, atire a primeira pedra. E Jesus ficou de cabeça baixa, escrevendo. Quando Jesus ergueu a cabeça, não tinha mais ninguém ali. Nem velhos, nem jovens, nem os discípulos. Estavam todos. Mas eu creio que os discípulos estavam ali, porque os discípulos sempre seguiam Jesus. E quando Jesus ergueu a cabeça, só estavam ali ele e a mulher. E Jesus perguntou: cadê esse povo que estava aí? Ele: eu não sei. Saíram todos. Todos saíram. Aí Jesus olhou para ela e disse: não sou eu que vou te atirar a pedra também. Não sou eu que vou também te atirar a pedra. E Jesus disse para ela: vá, siga o teu caminho, tu estás perdoada, mas não peque mais. É assim que Jesus trata. É assim que Jesus trata. Jesus perdoa. Jesus nos perdoa. A palavra diz que o homem segundo o coração de Deus só tinha um.
que ele disse: só tem um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. E Davi pecou. E pecou feio. Davi pecou feio. Muito feio. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas vamos ver qual foi a atitude de Davi. Acompanha para mim Salmo 51. Vamos ver a atitude de Davi. Salmo 51. Vê o que é um coração contrito e aquebrantado. Aleluia, Senhor Deus. A confissão de arrependimento. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba, Davi disse assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntarioso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Glória a Deus. Palmas para o Senhor, igreja. João 19 diz: se confessarem os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Salmos 32:11. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. 2 Coríntios 7:14. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu gostaria de convidar o louvor. Eu gostaria de convidar os diáconos. A palavra de Deus é essa, meu irmão. É para ser obedecida. E Deus tem mandamentos, tem regras. E a Santa Ceia é um mandamento do Senhor. Jesus se reunia com seus discípulos todo dia antes da sua morte, para falar, para conversar. E no penúltimo dia de vida dele na terra, ele reuniu com seus discípulos para ceiar. E ali ele firmou uma aliança de comunhão com os seus discípulos. Ele firmou uma aliança para até que ele voltasse. E ali naquela aliança ele usou os elementos, ele usou o pão, tipificando o corpo dele, e usou o vinho, tipificando o sangue dele, firmando essa aliança.